Vai chegar, vai dançando, vai ficar à vontade, vai dançando. Olha, vai no cabeleireiro, no esteticista, mas o dia inteiro, vida de artista, saca dinheiro. Boa noite, pessoal. Estamos aí no nosso segundo encontro, nosso segundo momento ao vivo. Hoje nós vamos falar um pouco sobre este elemento que nos acompanha aí, que é a pandemia, né? O coronavírus, no caso do Covid-19. Então vamos ser específicos em cima do Covid-19. O Pitáculo de volta, e eu vou começar dando aqui um alô para meus amigos, né? E, inclusive, são os meus amigos que me incentivam a fazer esse trabalho aí das lives, né? E eu queria mandar um abraço para o meu amigo Eliseu, que me incentiva muito, a gente está sempre em contato. Inclusive, Eliseu, a live do esporte, a gente vai fazer a live. A sugestão sua, que a gente fizesse uma live sobre o ciclismo. Afinal de contas, eu fui ciclista durante um bom tempo, né? Mas, então, vai acontecer sim, tá? Nós estamos com uma questão de tempo. Eu tenho que me adaptar ao tempo do nosso momento, do nosso encontro. E aí eu não consegui fazer ainda acertar o tempo. Eu já tenho, desde janeiro que eu estou gravando vídeos, e a semana passada eu iniciei o ao vivo. Então, hoje é o segundo momento ao vivo, né? Então, na semana passada eu falei sobre água, né? Gente, eu fiquei muito feliz com o resultado. Errei no tempo, né? A gente explodiu o tempo na semana passada, mas, graças a Deus, deu tudo certo, porque o retorno que eu tive, dezenas de ex-alunos meus que hoje trabalham na área em que há sistemas de redes de água, fluidos, redes de fluidos, entraram em contato e pediram para mim fazer um trabalho específico, mais técnico. Então, eu devo fazer em breve, talvez semana que vem, dentro de 2 semanas no máximo, um momento específico sobre redes. E a gente vai fazer de forma que esse trabalho nosso, esse nosso encontro, seja bem técnico e possa ser aproveitado na nossa rede de fluidos aí de Monlevade, que é a nossa rede d'água. São as mais modernas técnicas de sistemas. Claro, o meu conhecimento é na área industrial e que tem aplicabilidade total na área de distribuição de água. Então, outra coisa, vamos entrar no nosso assunto. Então, um abraço a todos os amigos aí e vamos ser bem específicos mais no programa de hoje. Conforme eu falei, nos 15 primeiros minutos a gente vai falar sobre o tema e depois uma questão mais técnica, né, gente? Porque, e outra, para falar sobre esse assunto Covid-19, eu tive que estudar, me preparei para o assunto. E para poder dar um foco maior na minha proposta para isso. A gente não pode falar daquilo que a gente não conhece. E é muito comum as pessoas, né, apontar o dedo e mostrar erros. Eu não, eu gosto de soluções. Eu tenho já esse costume de buscar sempre solução para as coisas. Porque quando eu pesquiso, eu estudo, eu estou aprendendo. Então, a melhor forma de você aprender é de você dividir conhecimento. Então, estando aqui ao vivo, dividindo o conhecimento daquilo que eu aprendi, com certeza inúmeras pessoas vão entrar em contato e me trazer mais conhecimento de coisas que às vezes que eu desconheço e não falei aqui. Bom, então, um alô aí, um amigo, Raimundo Jorge, inclusive esse momento ao vivo, também tem influência do programa dele de entrevistas, que, na minha opinião,
é uma novidade, não é o primeiro programa que sai em Monlevade. Isso já aconteceu no passado, há uns 4, 5 anos atrás, 8 anos atrás, já aconteceu. Mas ele não, ele veio com uma proposta nova, inovadora. Então, Raimundo Jorge, meus parabéns aí, e eu vou continuar assistindo as suas lives aí, e com certeza eu vou aprender muito com vocês. Bom, então um abraço para o amigo Jorge. Na live anterior, no nosso encontro anterior, houve 69 no comentário, referência. Olha, gente, e foi esmagadora a opinião dos cidadãos que participaram dos comentários. Dos 69 comentários, grande maioria é contra a substituição, a troca do DAI pela Copasa. Igual eu falei, eu sou cliente da Copasa, sou cliente do DAI e sou cliente de outras companhias, porque eu tenho negócios na região lá de Muriaé, em que lá também é uma empresa também igual a Monlevade, porém lá é uma autarquia e que funciona muito bem, por sinal. Então, grande maioria da população é contra a substituição. Então, ou seja, a emoção faz com que as pessoas exponham contrária ao DAI, né? Mas é uma questão emocional porque é devido ao grande problema de falta de água. Inclusive, está ainda alguns bairros, alguns pontos aí da cidade está faltando água. Então, esse é um problema que a gente vai ter que falar mais. Então, eu vou ter um outro encontro bem específico sobre isso. Então, foi um total de 69, com a grande maioria aí contra a substituição. Quer manter o DAI, porém, que funcione. Bom, o assunto de hoje é sobre Covid. Então, só que nós vamos falar o seguinte: o que nós podemos aprender e podemos implantar na cidade, né, a partir de agora? Um aprendizado vai ficar, né? Então, esse aqui é o foco do nosso encontro de hoje. Bom, então vamos fazer algumas rapidinhas aí antes de entrar nesse assunto. Primeiro é o seguinte: eu tenho notado que existe, está muito forte aquela ânsia de solucionar um problema. Gente, não adianta. Tudo na vida é equilíbrio. Tudo é equilíbrio, sabe? Então, o que aconteceu? Houve aquele fechamento do comércio e, no momento que não precisava, na minha opinião pessoal, já expliquei, né, já comentei, não precisava de fechar, porque não tinha nem casos ainda em Monlevade, tinha um caso só, era muito pequeno, hoje já ultrapassou 40, né? 43 casos, parece, 45 casos. Então, mas o que acontece? Não era momento de fechar, era momento de fazer o quê? Um projeto de controle, iniciar um processo de exigência de comportamento populacional, de circulação de pessoas, mas fechar o comércio não era, né? Então, aonde que eu fiz um comentário? O remédio foi certo, mas na dose errada, não é isso? Então, agora que está aumentando o caso, abriu o comércio, ou seja, remédio certo, controle de movimentação de social, porém, na dose errada. Então, mas não ainda o controle, fechar não, fiscalizar, manter a fiscalização forte agora, porque teve um aumento de casos, ainda é manter a fiscalização mais forte, porém bem mais intensa, né? E, bom, uma outra rapidinha sobre o projeto de ontem, né, na Câmara Municipal, a respeito que foi reprovado um projeto do vereador Belmar, que ele estabelecia a execução de reuniões, né, abertas com participação pública, para poder, no caso aí, seria, no caso do projeto, ele sugeria audiências públicas em caso de alteração de tarifas e de impostos. E esse projeto ele foi reprovado. Bom, eu particularmente, minha opinião em relação a esse projeto, como eu não li, não tive acesso, então a gente
ser muito superficial. Mas eu acompanhei a reunião, a votação, as opiniões. Bom, o caso é o seguinte, o vereador, a função dele é fiscalizar. Eu acho que a rejeição desse projeto não vai atrapalhar em nada. Afinal de contas, temos 15 vereadores, 15 fiscais. Então, é só ir fiscalizando e no momento que vai fiscalizando, você vai levantando dados e vai vendo a necessidade dessas alterações. E caso haja uma proposta de alteração de custos, de taxas, de impostos, e os vereadores, são 15 vereadores, são 15 fiscais. Então, a rejeição, o projeto é um projeto bom? É um projeto bom que ele era lei, ia ser necessário audiência, exigência da audiência, que também não impede, a não aprovação desse projeto não impede que haja que os vereadores continuem fiscalizando, devem continuar fiscalizando. Bom, então, a reprovação, em minha opinião, não alterou em nada. Eu acho que é um estímulo para os 5 vereadores que aprovaram fazer esse trabalho. Então, eu não acho que aquele projeto ia suprir, sendo aprovado, ia suprir algo que realmente fosse essencial para o município. O essencial que nós temos, que são os 15 vereadores para fiscalizar. Então, seria bom que fosse aprovado, que com certeza teríamos uma audiência pública todo ano ali, principalmente no final do ano. Mas a não aprovação, na minha opinião, vai ser um estímulo para os demais vereadores continuar fiscalizando ainda mais do que deve. Bom, então vamos ao prato principal, Covid-19. Primeiro o seguinte, gente, eu fui estudar sobre isso aí. Primeiro, é um vírus que é uma mutação, né, do coronavírus, que é um vírus que já existe, inclusive na vacina de cães, né, de animais, ela já protege contra esse vírus. Porém, o Covid-19 é uma mutação do vírus. Então, o que acontece? É necessário, no caso desse vírus, é necessário uma vacina específica, porque houve uma mutação para solucionar esse problema. Bom, no estudo, na pesquisa que eu fiz, eu verifiquei por que a China resolveu. Porque tem muita informação rodando, a gente recebe o tempo todo no WhatsApp, no Facebook, a gente vê o tempo todo informações, e dizendo que isso aí foi feito em laboratório e tal. Olha, eu pesquisei, e isso, na verdade, já está comprovado, é uma mutação de um vírus. Então, toda e qualquer informação contrária, que isso aí foi criado em laboratório, que a China está aproveitando para disseminar isso pelo mundo e tirar proveito disso, nada disso é válido. Então, assim, isso não é real. Então, a gente não pode se apegar a isso. Na verdade, é uma mutação de um vírus e, em função do comportamento social, da ingestão de alimentos lá, e do povo chinês de alimentar por morcego e diversos animais não incomuns e que são hospedeiros desse vírus, e acabou isso passando para o ser humano e que acabou gerando esse transtorno. Agora é o seguinte, mesmo esse vírus, quando causa mutação no animal, ele também causa doenças, só que com o tempo os animais acabam aumentando a imunidade e ele passa a suportar isso. E por que, então, que a China resolveu isso rápido? Não só a China. China, me parece que Singapura e Coreia do Sul. O impacto desse vírus não foi grande. Por quê? Eu pesquisei. Inclusive, tem um vídeo do Laí Ribeiro, que é um médico brasileiro, inclusive foi presidente da Associação Mundial de Cardiologia. Ele explica sobre isso, né? Então, a informação que eu consegui resgatar, eu capturei dos vídeos que ele produz e disponibiliza na internet. O que aconteceu foi o seguinte, que esses países,
eles foram impactados pelo SARS, que foi um outro vírus, que era o próprio o coronavírus, em 2003. E lá, o que aconteceu foi o seguinte, eles tiveram 8 mil mortes na época, e no início, eles tentaram de diversas formas de controlar isso e não conseguiram. Tiveram muita dificuldade, até que chegou ao modelo de isolação que executou o controle. Aí o que aconteceu? A partir daí, o governo chinês, eles desenvolveram um programa de emergência, urgência e controle para caso de surgimento de novos surtos, novas epidemias. No caso dessa epidemia, que se tornou uma pandemia, ou seja, a coisa se alastrou pelo mundo afora. Então, a China, ela desenvolveu um programa lá, e Singapura, por ser um país menor, a Coreia do Sul também, desenvolveram também alguns procedimentos no país para isso. E com isso, eles conseguiram isolar rapidamente. Então, na verdade, eles já estavam preparados para o surgimento de um novo surto. Eles não sabiam que seria um surto de corona, que seria uma mutação do mesmo vírus, do coronavírus. Eles se prepararam para o surgimento de uma epidemia qualquer. Poderia ter sido uma meningite, poderia ter sido uma malária. Ou seja, eles se prepararam para o surgimento. E com isso, como aconteceu agora, eles, com o procedimento que eles tinham, eles simplesmente implantaram tudo aquilo que estava desenvolvido para aquela questão. Então, por isso, eles conseguiram fazer o isolamento muito rápido do problema. Então, por isso que eles controlaram. Então, os outros países simplesmente não estavam preparados para essa questão. Aí acabou acontecendo aí essa lástima que está ainda gerando problemas de grandes impactos no mundo afora. Bom, aí o que acontece? Eu tenho comigo uma coisa aqui bem interessante, né? Eu costumo dizer, eu uso muito essa frase. O problema, você não tem que ficar lamentando, você tem que transformar ele numa oportunidade. Né? Ficar lamentando é perca de tempo. Transforma isso em oportunidade. Aí eu pergunto, o que nossos gestores públicos estão fazendo para poder explorar lá na frente, fazer como a China fez, criar um procedimento de comportamental para caso surgimento de um novo surto, de uma nova epidemia, que foi esse caso. Então, eles conseguem controlar rápido. E tem outro detalhe também. Além deles ter um procedimento, é um país rígido, de uma gestão pública rígida, e é um povo, gente, que tem uma cultura de obediência. Então, lá tem um problema cultural de respeito aos mais velhos, de respeito às leis. O chinês ele tem um comportamento diferente. Né? Então, isso também é um diferencial. Então, na minha opinião, o que os gestores teriam que fazer? É claro, o setor público tem que cuidar de um problema que é iminente, ele está acontecendo. Mas você pode ter algumas pessoas dentro do sistema fazendo um monitoramento do que está acontecendo e registrando diversas coisas. Então, por exemplo, criar grupos de estudos. Então, por exemplo, um grupo de estudo da saúde, um grupo de estudo da educação, um grupo de estudo na questão do serviço público. Né? Então, todas as áreas do setor público ter grupo de estudos para poder, com esses grupos, na área econômica, né? Porque já estudando, vendo o que está acontecendo, para o quê? Detectar os erros, detectar os acertos. Porque os acertos a gente potencializa. Os erros a gente gera ferramentas para atenuar os impactos e até mesmo, por que não, destruir
os impactos negativos. Então, é isso que tem que ser feito, criar grupos de estudos para fazer esse levantamento. A partir daí, com um grupo de estudo, levantamento do problema, o que deve ser feito? Elaborar procedimentos. Então, para uma ocorrência de uma nova epidemia, o que a gente vai fazer? Então, fazer como a China fez. A China fez isso em 2003. Agora, eles conseguiram resolver o problema muito rápido. Não porque eles simplesmente são melhores, porque eles se prepararam. E, anualmente, eles treinavam como fazer isso. Então, dentro do exército, dos militares chineses, haviam grupos dentro dos militares com treinamento anual de como trabalhar no caso de uma epidemia. Então, é isso que tem que ser feito agora. Criar esses grupos, elaborar procedimentos. Então, um grupo dentro lá da economia, um outro grupo na educação, outro grupo no esporte, né? Porque esporte é saúde. Então, cada setor público ter grupos de estudos para criar procedimentos. Em caso de um novo problema, o que a gente vai fazer? Então, a gente tem que ver isso, sabe? Explorar isso. E a partir do momento que esses procedimentos forem elaborados, o que se pode fazer? Fazer os simulados, os testes, treinamentos anual, porque a China, eles fazem treinamentos como se comportar no caso de epidemias. Então, o chinês ele treinava anualmente grupos de comportamento. Assim que eles detectaram que estava acontecendo um surto de um novo vírus não desconhecido, que se tornou uma epidemia local, imediatamente se deslocou todos os grupos para lá, treinaram o pessoal e aplicou os procedimentos que eles haviam preparado, etapa por etapa, até conseguir isolar. Então, isso foi o que a China fez, né? Bom, então essa que é a ideia de se fazer. Outra coisa também, gente, que precisa ser feito, que tem que ser explorado, no caso desses simulados, quando você faz um simulado, então daqui a 5 anos, vamos fazer um simulado de um surgimento. Aí o que você vai fazer? Você vai fazer o quê? Um painel de grau de riscos, né? Porque à medida que vai fazendo simulados, você vai vendo quais os riscos que aquelas pessoas do simulado estão expostas a ela. Olha, risco de atropelamento, risco de queda. Então, levanta esses riscos e vai criando procedimentos para poder bloquear essas falhas, esses possíveis esses riscos que podem gerar alguns acidentes. Então, ou seja, o brasileiro ele já domina tudo isso. É só o quê? Colocar isso em prática, né? Então, o caminho é mais ou menos por aí, né? E outra coisa, uma vez executado esses procedimentos, montado esses procedimentos do setor público, chamar o setor privado para trabalhar junto. Então, chamar os comerciantes, as lojas, as pequenas, o setor da indústria, né, as pequenas empresas, as grandes empresas, trabalhar em conjunto com esses simulados também, por que não? No comércio. Olha, vai ter um dia que todo o comércio vai ter que usar máscara, todos os comerciantes. A ideia é criar exercícios simulados, procedimentos. Então, por exemplo, kit de criar algum kit básico em caso de um alarme, vai ter que ter um kit básico para determinados tipos de problemas que possam, quais os riscos que tem de acontecer. Fazer durante esses simulados, junto com o setor privado, porque, com certeza, se tivesse sido feito, como se diz, se tivesse copiado o modelo chinês que criou esse procedimento em 2003, quando aconteceu a epidemia lá, com certeza, agora, inúmeros desses problemas não estariam acontecendo. Muitos problemas que acontecem agora, a essa altura, depois de 60 dias do problema já acontecendo, muitos desses problemas já estariam sido bloqueados. É o que eu falei. A prefeita de Monlevade usou o remédio certo. Opinião de Werton, tá? Desse cidadão aqui.
a prefeita usou o remédio certo. Controle de movimentação de pessoas, isolamento social. Agora, a dose desse remédio foi errada, né? Culpa de quem? Dela? Não, não é culpa dela. É um problema que nós não conhecemos. O Brasil não conhecia, o mundo não conhecia. É um problema que está espalhado no mundo inteiro. Então, não é apontar o dedo para a prefeita, porque ela desconhecia isso. O mundo desconhece isso. Gente, é o que eu sempre falo. Nós temos que buscar soluções para problemas e não ficar apontando o dedo achando problema. Eu, pelo menos, eu de 2014 para cá, eu tenho passado por cada problema, gente. É assim, assustador. E as pessoas às vezes me perguntam, ué, por que você está sempre alegre, sempre satisfeito, sempre sorrindo? Eu falo assim, porque, olha, gente, tenho religião, sou cristão, católico, tenho muitos amigos muito religiosos, e uma coisa que eu tenho comigo é o seguinte, eu tenho que temer a Deus, sabe? Só. O problema é o que eu falei no início aqui, nós temos que transformar ele numa oportunidade, sabe? Então, eu vou fazer, mas muitos de vocês que estão me acompanhando sabem de tudo aquilo que eu tenho passado nos últimos anos, né? Então, e a gente tem que sorrir para a vida. Nós estamos aqui para ser felizes, né? Então, a minha proposta que eu tenho é isso. Cada setor público criar grupos de estudos, levantar problemas, onde erramos e onde acertamos. Potencializa onde acertou. Cria ferramentas para bloquear o erro, os problemas. Né? É que nem eu falei, o remédio foi certo, na dose errada. Bom, gente, estamos terminando, né? Vamos tentar respeitar o tempo hoje, 4 minutos, mas olha aqui, nós temos algumas pessoas que entrou aqui, né? Eu já mandei, já cumprimentei alguns aí, mas vamos lá. Se tem alguma pergunta aqui, tem várias pessoas aqui conectadas, né? O Damon, né? Ex-prefeito de Itabira, grande amigo Damon, forte abraço aí. Nossa, eu não vou nem me ater a falar nomes, não, né? Mas que tanta gente que entra, né? Clauder, gente, Clauder foi meu vizinho na Vila Tem, que hoje mora nos Estados Unidos, está aqui também. Grande amigo Clauder. Olha só, que eu mencionei no começo aí, né? O Raimundo Jorge também, que inclusive esse trabalho aqui que eu tenho feito é baseado no trabalho que o Raimundo Jorge faz também, né? Então, gente, bom, não tem nenhum questionamento, não tem perguntas, né? Eu acho que isso aí quer dizer que é que eu falei. Para a gente falar sobre alguma coisa, você tem que conhecer, tem que estudar, né? Igual, eu sempre deixei bem claro, todos vocês sabem a minha postura. Eu sou adversário do atual governo de Monlevade. Eu não sou inimigo, eu sou adversário, né? Eu penso diferente, mas apontar o dedo, né? Igual eu falei, em função da minha experiência, do meu conhecimento, eu sempre digo, desde o início, está usando o remédio certo, porém na ferramenta errada, na dosagem errada. Por quê o remédio certo? Porque a China controlou como? Fazendo isolamento onde aconteceu o problema. O isolamento lá, gente, foi uma coisa terrível. O isolamento lá foi drástico. Né? Ninguém entrava e saía do ambiente, sabe? Então, assim, foi uma coisa pesada e funcionou, deu certo na China, deu certo em Singapura, deu certo na Coreia do Sul. Então, a gente tem que falar sobre aquilo que a gente conhece. Então, onde que eu estudei, tá? Sobre o tema. E, um detalhe, essa minha proposta é em função da minha experiência. Observar os problemas que estão acontecendo, fazer estudos, criar procedimentos para um novo comportamento. Então, essa que é a minha proposta para essa questão. Bom,
O próximo encontro, né, na próxima quinta-feira, eu pretendo falar sobre um novo tema, tem diversas sugestões. Eu vou falar sobre transporte público. Isso, transporte público. Por quê? Porque eu participei da manifestação, apoiei a manifestação do transporte público e eu fiz um convite para as pessoas que manifestaram para a gente fazer um estudo, uma proposta para a melhoria do sistema na época. E acabou que eu fiz um estudo sozinho, fiz uma proposta sozinha, e na semana que vem o encontro vai ser isso, falar sobre a questão do transporte público. Tá? Então, na quinta-feira que vem, o assunto aqui vai ser transporte público. E, claro, a proposta que eu fiz foi sobre o transporte coletivo. Então, vamos, na semana que vem, falar sobre o transporte coletivo. Porque o transporte público, na verdade, ele engloba ônibus, táxi, os transporte de aplicativo como um todo, o mototáxi. Então, tudo isso é transporte público. Mas vamos focar especificamente no caso do transporte coletivo. Porque hoje é um serviço em Monlevade que é feito pela Escom. Então, nós vamos focar o transporte coletivo. Eu vou falar da proposta. Inclusive, a proposta está na minha página e todo mundo tem acesso. Podem ir lá e eu vou falar um pouco sobre isso. Também, um estudo, eu fiz um levantamento de informações, contato com diversos amigos meus, fiz visitas em outras cidades, observei o sistema em outras cidades para fazer a proposta. Que também eu já atualizei aquilo que está lá no documento. Então, o próximo encontro vai ser sobre isso. Transporte coletivo, tá bom? Então, o próximo encontro é sobre transporte coletivo. E está aí, expus a minha proposta sobre a questão do convite, né? A gente transformar o problema em oportunidade. Então, vamos aí, um recado aí para as pessoas, formar grupos de estudos em cada setor público, já desenvolver procedimentos e iniciar um programa de treinamento. E outra, priorizar os concursados, porque a cada 4 anos troca os comissionados. Então, tem que treinar o concursado, valorizar o setor de concursados. Gente, uma boa noite e até a próxima quinta-feira ao vivo, né? Agora, eu posso produzir um vídeo ou outro sobre algum assunto, e aquele projeto sobre a água, né, na verdade, falando sobre circuitos de fluidos, a gente vai devo fazer em breve aí, mas na semana que vem vai ser sobre transporte coletivo. Um forte abraço e até qualquer momento. E esse momento, encontro nosso, vai estar aí publicado em outros canais aí também. E até mais.